Boa noite a todos que nos assistem em tempo real, boa noite a todos que vão nos assistir em tempo que não está aqui, que não é real, provavelmente no futuro. Boa noite, Rosali, boa noite, Maicon, Carla, Valesca, Ana, Ricardo, Isabela, boa noite a todos. E eu vou reforçar uma frase maravilhosa da nossa Carla. Hoje é um dos dias da festa do conhecimento. Quem convive no BM, quem vive no BM, percebe o quanto essa alegria e o quanto essa afetividade ocorre de maneira fluida. E estar aqui pelo segundo ano é com certeza um presente do céu, porque quando a gente divide, a gente sempre multiplica. Isso é dos conhecimentos e das lições que eu tenho aprendido na educação especial nesses 22 anos. Todas as vezes que nós dividimos, nós multiplicamos, inclusive o conhecimento. E separei aqui duas coisinhas para a gente começar a estar pensando sobre música, cérebro e autismo. É um adolescente que eu atendo como pedagogia terapêutica musical ou psicopedagoga, né? E eu perguntei para ele o que era o tempo, justamente pensando no nosso encontro de hoje. E ele respondeu assim, ele tem 14 anos, ele respondeu para mim, tempo é a nota do teclado que eu só posso tocar naquela vez. Porque a nota da música, né, ela é extremamente importante naquele lugar, justamente, entre aspas, naquela vez. Então, o tempo é o presente. É isso que ele quis dizer. E é um grande presente em todos os sentidos da vida e desse tempo que a gente está aqui. Então, eu deixo como introdução nossa noite de hoje a fala desse meu querido, né? Tempo é a nota do teclado que eu só posso tocar naquela vez. É só o presente que nós temos, por enquanto, não é? E uma outra coisinha que eu havia separado também para a gente estar pensando é o que eu falo para os meus pais quando eles chegam, né, para uma primeira entrevista. Eu falo para eles o seguinte: o autismo não é o fim, ele é o começo e o recomeço. Eu falo para eles: volte o seu olhar mais para as vitórias do que para os desafios. E aí a gente vai estar sempre falando nessa festa da vitória. E não existe culpados. Não existe culpados. É o que eu falo para os meus pais numa primeira entrevista e que depois a gente vai estar pensando nesse sentido, né? Sentido da vida e sentido do nosso lidar com o autismo. Então agora eu me refiro aos nossos slides. Pode passar, Valesca. Ô, Valesca, vamos combinar quando eu fizer assim, daí você passa? Então, eu tenho a honra de estar no Lipanema, que é o nosso laboratório interdisciplinar de pesquisa aplicada, neurociência educacional, música e matemática. Tenho a honra de estar com a nossa querida Lalinha, que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui, mas ano passado esteve. E de alguma forma ela está, né, com a doutora Carla, que é uma pessoa sensacional também para trabalhar. O Lipanema, ele hoje está dentro do BM e ele trabalha com o colégio BM e com o curso de graduação de música. O nosso objetivo maior é a produção científica. Então, a partir da prática dos estudos, nós propomos aos participantes que registremos sob formato de linguagem científica.
Hoje, o Lipanema está funcionando com 72 professores da Rede Municipal de Barra Mansa, com o curso online Mix Potencial, letramento, alfabetização e numeracia, com alunos do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. Então, nós estamos com esses docentes trabalhando, orientando, criando atividades, e se Deus quiser, no próximo congresso elas vão estar aqui apresentando, e tem sido assim muito até me foge uma palavra, mas com certeza muito gratificante, pouco, mas é a palavra que me veio agora, estar trabalhando e dividindo e multiplicando e aprendendo com as professoras durante esse ano. E aí, né, num primeiro momento, eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre a trajetória humana. Se a gente for pensar em termos históricos, né, nós estamos aí pouco tempo, né? O neocórtex tem aí 50 mil anos, 60 mil anos. Então, dentro de um período histórico, a evolução nos traz desafios e nos traz mudanças, né? Essas mudanças, além de toda a parte física, ela também nos traz essas mudanças cognitivas, né, em relação ao formato cerebral, em relação à nossa cultura, a todas as culturas, né, aos nossos relacionamentos. Então, nós precisamos estar pensando na evolução e nas mudanças num prisma e numa percepção diferente da individual, tá? Valesca, por favor. Nós temos aí um período de mais ou menos o Homo sapiens há 300 mil anos. E como todos os estudos vêm nos dizendo o quanto o cérebro humano tem se modificado. Inclusive, uma das teorias que eu pesquiso se chama Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural, do Frosten, né? Que depois também a gente pode estar dividindo com vocês os conhecimentos, e o quanto ele fala que os estímulos são capazes de plasticamente modificar o funcionamento do cérebro. E aí, a gente também tem um outro dado para começar a pensar, que é sobre os históricos das pandemias, né? O quanto as pessoas, o planeta Terra, né? A vida do planeta Terra, porque a gente sabe que é um planeta que tem vida, e enquanto meio ambiente, essa vida se renova. Então, quantas doenças, quantos vírus, quantas bactérias perpetuaram nesse histórico, né? E fizeram com que nós tivéssemos comportamentos diferenciados. O último, como nós sabemos, a pandemia do coronavírus, né? E por que a gente está pensando nisso? Porque até um tempo atrás, pouco tempo atrás, em termos de história, né, ninguém falava em transtorno do espectro do autismo. E agora todo mundo é assunto do momento, né? Assim como há 15, de 20 anos atrás, por exemplo, existiam a cada 36 crianças, 3 com lábio leporino. E hoje a gente vê muito pouco. Então, o que aconteceu? Será que essa genética mudou? Com certeza a genética mudou. Com certeza o ambiente mudou, o meio ambiente mudou, os nossos costumes mudaram, os nossos hábitos mudaram, né?
Então, hoje, o transtorno do espectro do autismo, e espectro por quê? Porque ele tem várias comorbidades. Ele é um leque de situações muito diferentes que cada um vai funcionar de uma determinada forma. Não, eu digo para vocês que não existe, até onde eu saiba, né, um autista idêntico ao outro. Eu digo para vocês, atendimentos, eu tenho três atendidos que têm a mesma idade, diferença de meses. Com um, eu começo com animação, alegria, volume um pouco mais alto. Com o outro, eu tenho que começar falando baixo, com as músicas sensitivas, com as músicas sentidas, até as músicas alegres. E com o outro, eu tenho que começar cantando desde a porta. 3 crianças praticamente com a mesma idade, diferença de meses, com o mesmo laudo e que são atendidos de formas diferentes. Então, o transtorno do espectro do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. É como desenvolve toda a questão cognitiva e neurológica. E apresenta logo no início da infância, né? É genético. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas ele parou de falar com 4 anos, ele parou de falar com 5 anos. Pois é, mas foi a hora que desencadeou, porque ele já tinha. Então, assim, essas questões do autismo, em termos de conhecimento, em termos dos fatores genéticos, né, que as pesquisas já apontam algumas características, e a questão do meio ambiente também. Hoje já temos pesquisas que apontam a questão da tela digital, né? E todos esses fatores que, de alguma forma, eles interferem no nosso dia a dia, interferem na nossa vida, eles são assimilados pela nossa genética. Então, o diagnóstico do TEA, ela inclui alguns comportamentos, né, que podem trazer, sim, algum tipo de desafio para o nosso dia a dia, tá? E aí, essas condutas repetitivas, essas questões, né, da sua autorregulação, as questões do verbal, não verbal, tudo isso, ela pode ser estimulada por meio de técnicas adequadas. E cada um vai responder de uma determinada forma. Então, vejam, em 2021, uma pesquisa nos Estados Unidos, para cada 44 pessoas, uma já nascia com autismo. E agora, em 2022, de julho de 2022, uma em cada 30. A última pesquisa no Brasil está uma em cada 57. Então, são dados importantes, principalmente para nós que vamos conviver, né, no mundo social. Valesca, por favor, pode. E que nós temos características diferenciadas. Então, eu trouxe para a gente pensar um pouquinho na questão das funções cognitivas no autismo. E aí nós temos aí as funções executivas que nós denominamos, né, de funções que são responsáveis pela aprendizagem, como, por exemplo, atenção, memória, controle inibitório, flexibilidade, categorização, criatividade. Todas essas funções, elas estão denominadas como funções executivas. E aí, pelo sentido, nós já podemos interligar a aprendizagem. Elas são necessárias para aprender tanto a questão da linguagem escrita como da linguagem
matemática, como da linguagem musical. São as habilidades cognitivas que nós precisamos para aprender. E aí nós temos o engajamento de estratégia. Geralmente, e aí eu vou estar sempre falando essa palavra geralmente, porque não é lei, não é definitivo, né? Cada autista tem um funcionamento diferente. Então, dentro das funções executivas, ele tem um funcionamento diferente do engajamento de estratégia, na resolução de problema, na interação com o outro, né? Na percepção sensorial do hipo e do hipersensibilidade do processamento das entradas sensoriais, tanto do olfato, quanto da audição, quanto da visão, quanto do tato, né? Então já tem casos assim de autistas que se irritam com uma etiqueta de roupa ou com um volume muito alto da música, porque tem uma hipersensibilidade, ou hipo, que é de menos, e às vezes a pessoa tem que falar mais alto ou gritar e acha que a criança ou que a pessoa autista é surda, e não é. São questões do processamento das entradas sensoriais, sensibilidade à luz, a sono, ao som, né? Resistência à dor, né? Rejeição do contato físico, as estereotipias, que são a autoestimulação para se organizar. Então, são funções diferenciadas. 70%, né, das pesquisas apontam atraso cognitivo, outros 30% a questão da superdotação e das altas habilidades, dificuldade em interpretação e abstração e atenção dividida. Então, essas são algumas das funções que são diferenciadas no transtorno do aspecto do autismo. E aí, eu trago para vocês um slide que eu acho que é fundamental, porque só a atenção, praticamente tudo na vida a gente usa atenção desde a hora que acorda, né? Aonde as áreas são ativadas? Elas são ativadas tanto do hemisfério direito quanto no esquerdo, e praticamente as áreas mais ativadas estão em todos os lobos, tanto parietal, quanto occipital, quanto frontal, quanto o lobo temporal. Então, uma habilidade que é a atenção, e que nós precisamos de 3 para aprender, 3 subhabilidades, que é atenção sustentada, atenção dividida e atenção... sabe o que eu esqueci? Vou pegar a cola aqui. Eu tô pensando lá na frente, aí a gente... É a atenção seletiva, né? Que é a que a gente seleciona. Então, todas as 3 subhabilidades, elas são conectadas, entre aspas, ao mesmo tempo, para haver uma atenção voluntária, que é aquela que a gente aprende, que é aquela que a gente está aqui tirando os distratores para pensar no significado do que a Érica está falando. Então, a atenção dividida no transtorno do espectro do autismo, ela é deficitária. O quanto nós precisamos estimular, né, essa pessoa para que ela tenha essa resiliência, para que ela consiga reestruturar essa forma de pensamento, que não é fácil, né? Então, por favor, Valesca. Uma outra situação, né, é o que nós chamamos de memória operacional e memória episódica, que também no autismo ele funciona de forma diferente. E operacional é a memória que nós precisamos a tempo e a hora. Então, por exemplo, quando a gente pergunta o telefone de uma pessoa, que ela fala o número, você registra no celular, daqui a 2 horas você pergunta, você não precisa saber, está registrado ali.
Mas enquanto ela está falando o número, você está guardando nessa memória. É a memória que a gente precisa na matemática. Quando eu penso 3 mais 5, quando eu falo 5, 3 tem que estar ali na minha memória para eu poder organizar a operação matemática. Então, essa memória operacional, ela é extremamente importante, porque é a memória que eu preciso para atenção voluntária. Então, de forma diferente, ocorre um funcionamento diferente. Né? A memória episódica são memórias de episódios. E aí, como existe essa questão da interação social, muitas vezes essa memória também é diferente, né? Dispraxias motores, né? São aquelas estereotipias, ou andar na pontinha do pé, ou a questão da circulação, que o autista usa para se autorregular. Então, eu costumo dizer que ele já vem com chip de se autorregular, né? Como nós, por exemplo, às vezes nós ficamos nervosos, fala, quer saber, eu vou contar até 10. 1, 2, 3, respira, né? Faz o relaxamento, ouve uma música, ou uma decisão que você tem que tomar na sexta-feira, você fala, não, quer saber? Eu vou tomar decisão na segunda, porque eu vou ter o final de semana para pensar melhor e tal. E o autista já vem com essa autorregulação, né? Só que são em formatos diferentes, né? Verbais e não verbais. São os autistas que conseguem, né, interagir em termos de linguagem, significado e outros não. E o significado em si, de palavras e frases, o uso da linguagem no contexto social, na hora social. Então, por exemplo, às vezes eles falam sem o que a gente chama assim de peneira. Eu gosto dessa palavra, peneira. Eu gosto de mudar palavras para a gente não vir com algumas memórias, para não dizer preconceito, né? Mas uma peneira, às vezes ele vem sem peneira, né? E aí ele fala, olha, o seu cabelo tá muito feio hoje. Né? E socialmente a gente vai precisar reaprender sobre essa honestidade, essa clareza que o autista traz. E que a gente pode encarar isso, e eu arrisco dizer num espaço de trabalho, como uma coisa muito boa, né? Como uma ferramenta de relação muito interessante. O que nós vamos precisar deixa eu só terminar ali, né? Centralização de detalhes. E assim, alguns autistas trazem essa possibilidade de riqueza de detalhes com muita força, e é muito interessante, porque coisas que a gente nem presta atenção, ele já viu, é capaz de identificar e de manusear. Então, são funcionalidades diferentes. Não é que seja menos ou que seja mais. É isso que eu tenho tentado trabalhar comigo mesma, né? E com todos aqueles que dividem o espaço comigo, nesse sentido da gente não estar mensurando, mas justamente de estar trazendo numa percepção vitoriosa aquilo que nós aprendemos e que eles aprendem. Né? Então, em relação ao tempo, por exemplo, que são ritmos diferentes, que são funcionalidade biológica diferente. A dopamina é um neurotransmissor extremamente importante e que no funcionamento do autista vai ter outro tipo de organização. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, quer dizer que é diferente e que eu posso trazer isso de alguma forma para o meu ambiente escolar, o meu ambiente de trabalho ou minha convivência familiar como uma vitória, como uma coisa positiva, porque é uma coisa que ele tem que eu não tenho, é uma coisa que ele pode fazer com muito mais facilidade, como por exemplo a centralização de detalhes, e que muitas vezes o meu campo visual, o meu processamento visual não traz. Valesca, por favor. Né? Então, assim, várias têm sendo as apostas em termos de pesquisas
em relação ao autismo. Temos a questão da microbiótica, da alimentação, nós temos a questão da saúde mental, que tem sido muito pesquisado, competências emocionais e como a gente pode lidar, né, de forma que o autista não seja condicionado, porque existe uma pessoa, existe um ser humano, existe uma subjetividade, né? Então, essas questões para mim são muito sérias, porque às vezes a gente olha para um autista, ou adulto, ou criança, e acha que ele está no mundo dele. E não está no mundo dele, ele está no nosso mundo. Só que são funcionamentos diferentes. E não é que ele não tenha vontade. Pelo contrário, eu que não consigo perceber qual é a vontade dele, né? Não é que ele não tenha gosto, é que eu não consigo perceber e me sensibilizar a ponto de sentir qual é a vontade dele. E aí uma outra questão que tem se debruçado bastante sobre o assunto é sobre o diagnóstico precoce, porque também já foi comprovado que a modificabilidade do funcionamento cerebral, como o cérebro é plástico, ele pode ter essa oportunidade de desenvolver habilidades que ele não tenha desenvolvido ainda para aquela determinada idade. Então, quanto mais cedo se identificar, melhor poderá ser a intervenção. Só que eu sempre gosto de fazer um contraponto. Veja, uma criança que não tem o transtorno do espectro do autismo, ela também vai precisar de estímulo. E aí, uma criança que tem também vai precisar de estímulo. O que nós temos que pensar é o que é mais adequado para cada criança. E quando a gente traz esse pensamento, a gente muda o paradoxo. A gente exige uma outra forma de pensar pessoa humana, educação e intervenção. A gente vai ter que pensar por um outro paradigma, que é o paradigma da percepção do outro, que nós até então pensamos como eu vou ensinar e não pensamos como ele vai aprender. Então, são formatos diferentes que, se a gente for pensar num sistema educacional, e aí eu trago, né, a fala do Maicon maravilhosa no sentido, né, desse projeto de vida, eu vejo esse ensino médio com muito bons olhos, porque é um movimento de trazer para esse ser humano outras indagações de futuro e que ele pode organizar no presente, e sai do conteúdo pelo conteúdo, mas vai para o conteúdo em forma de vida, de presente, de nota tocada no teclado neste momento, que é muito interessante, que nós educadores, independente de estarmos na profissão de professor ou não, vamos precisar aprender. E aí, a gente fala um pouquinho sobre o cérebro e a música. Por quê, né? A música, que é uma arte, uma arte de todas as civilizações, de todos os tempos. Inclusive, existem as dúvidas, né? Será que quem veio primeiro, a linguagem ou a música? A música ou a linguagem? Porque os primórdios se comunicavam por meio de tambor, né? Assovio, grito. E aí, depois que começou a linguagem formalizada, ou foi a linguagem formalizada que aí deu origem à musicalidade. E, na verdade, isso não interessa. Quem inventou ou foi quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, isso não interessa muito. O que interessa é que nós, hoje, temos dados científicos de que a música, a musicalidade, ouvir música, fazer música, praticar música, estimula os dois hemisférios cerebrais.
E aí, quando nós vimos nos slides anteriores, né, a questão do hemisfério direito, hemisfério esquerdo, o que está mais ativado no direito, o que está mais ativado no esquerdo, nós podemos sim enquadrar a música com tipo de intervenção que pode estimular tanto o hemisfério direito quanto o hemisfério esquerdo, independente se o menino tem o transtorno do espectro do autismo ou não, porque todo mundo vai precisar de intervenção, todo mundo vai precisar de estímulo para se desenvolver e se adaptar à espécie, certo? Então, nós temos lá, olha, do lado direito, né, há um entendimento da melodia. Do lado esquerdo é o entendimento, mais o entendimento da letra. É porque assim, o cérebro ele é um sistema funcional. Na verdade, não é só um lugar que trabalha para aquilo. Ele é todo iluminado, ele é todo ativado. Só que em determinadas áreas, os neurônios são mais ativados do que outros, porque ali é que acontece o processo. Então, olha, na música, né, reconhece familiaridade, é no hipocampo. Aí tem a área de Broca, tem a área de Wernicke. E aí, tudo isso aí, nós podemos estar estimulando por meio da música. Ouvir música. Ouvir música modifica o cérebro. E isso é muito sério quando nós estamos em 2022 e estamos numa busca, né? Estamos numa busca muito responsável e muito frenética atrás de estímulos, né, que façam todas as pessoas se desenvolverem. O que nós temos que pensar é: estamos atrás de estímulos para as pessoas se desenvolverem para serem iguais ou para elas se desenvolverem para serem elas? Paradigmas que a educação inclusiva nos traz. Valesca, por favor, pode passar. Né? E aí, o que acontece? Em cada área do cérebro, nós temos o que a música é capaz de modificar. Não vou falar todos por conta do nosso tempo, né? Mas depois é interessante que nós pesquisemos um pouco mais sobre isso. Inclusive, né, no ambiente de trabalho. Será que uma trilha sonora com uma música instrumental não pode favorecer a relação social das pessoas? E aí não é só para o autista, é para todos. Né? Gente, música calma gorila. É onda, é física quântica. É real. Não é questão de poesia, né? Ou de áreas das humanas, né? Tentando poetizar a área das exatas. Ou não trazer para um ambiente de trabalho algo que seja, né, sem nexo. Pelo contrário, a neurociência já comprovou. São milhares de universidades, né, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, no Japão, pesquisando já qual tipo de música pode desencadear determinado comportamento. Então, é importante que nós pensemos e adaptemos esse hábito, né, de ouvir música, trazer essa música para um currículo funcional na escola, para que o menino não só ouça, mas que ele pratique algo que tem a ver com a música, uma improvisação, uma composição, um instrumento musical. E isso também nós temos com muito orgulho na cidade de Barra Mansa, o projeto Música nas Escolas, que traz isso para uma parte de chão de escola, e com isso os professores podem se apropriar desses conhecimentos. Isso é riquíssimo, né? Mas assim, só para a gente passar a questão do slide,
Eu gostaria só. Não, não, eu que estou só. Obrigada. Que estou só me referindo a um item, né? Que é o item 7, que a música ela possibilita o reconhecimento de emoções. Ora, se nós estamos falando de um transtorno que um dos seus fundamentos, além de ser a questão da linguagem, é a comunicação social, e a musicalidade, a música, traz essa possibilidade de reação, de sensações, de humor, né? E de reconhecimento de emoções. Ora, eu acho que eu não preciso estar aqui falando muito sobre o quão isso pode ser benéfico, né, nas relações. Já tivemos, assim, no Colégio BM, nós tivemos muitos projetos que aconteciam com os pais e com as crianças, né, em termos de oficina de musicalidade. E nós tivemos um avanço maravilhoso em termos de vínculo, não só dos pais com os filhos, mas em relação à escola, né? O quanto os pais falaram e falam até hoje, mas aqui numa outra realidade clínica, mas numa realidade escolar, o quanto eles nunca tinham ouvido falar disso, nunca pensaram, né, que determinado ritmo é adequado para colocar para a criança antes de dormir, determinado ritmo não é adequado, o quanto a voz da mãe e a voz do pai traz essa referência emocional. Ô, gente, bebê quando nasce, um dor de barriga, e ó, recém-nascido quando nasce com dor de barriga, é um choro. Se a mãe começa a cantar, tem reações diferentes. Isso é pesquisa. É pesquisa que bebês recém-nascidos reconhecem a voz das mães até 500 metros. Por quê? Porque possuem um ouvido super habilitado, né? A gente sabe que a partir da 21ª até a 24ª semana de gestação, todo o ouvido humano está formado. É o primeiro órgão sensível que é formado. Então, o bebê ali já começa com uma memória sonora ali na nossa alça fonológica, que é também um lugarzinho do cérebro que tem todas as memórias sonoras, a identificar o som da voz da mamãe, o som da voz do papai, do coração da mãe, né? Ele já percebe numa linha melódica o que é amor, o que é carinho. Ele já percebe numa linha melódica a diferença entre o pulso e o silêncio. E aí é biológico, é oxigenação cerebral, né? Todas as questões químicas que vêm pelo cordão umbilical e que vai, de alguma forma, estar modificando o funcionamento cerebral. Então, não há mais como negar que o que nós escutamos também faz parte do que nós somos. Daí a importância de nós estarmos pensando no espaço musical dentro do nosso trabalho, no espaço musical dentro da educação, no espaço musical dentro da nossa família. Que tipo de som nós estamos fazendo com que vire referência de educação? Há um tempo atrás, né, eu recebi uma mãe que gritava demais, falava muito alto. E aí eu pedi para ela gravar, né, assim, a parte da manhã, que era a hora que ela ficava com a criança, para ela gravar, deixar gravando. E ela deixou, nem foi a manhã inteira. E quando ela chegou para mim, ela falou: Érica, o que é aquilo? Só de escutar meu ouvido já doeu. Então, mãe, eu não preciso te falar o que a gente precisa mudar, né? Porque nem sempre o que a gente fala é o que a gente ouve. A escuta, ela é uma outra habilidade. Ela não é uma habilidade concomitante com a fala.
O que eu falo, vocês estão escutando, mas eu não tô. Eu vou escutar depois que eu assistir de novo, né? Então, o quanto é importante nós estarmos pensando nesse espaço sonoro, né, para principalmente no lidar com o autista. Vocês imaginem uma pessoa que tem uma hipersensibilidade, então assim, que tá, se tiver aqui onde eu tô, tá escutando o barulho do ventilador, tá escutando o barulho do carro passando lá fora, tá escutando o menino falando lá no quarto com o videogame, tá escutando a criança ali no playground e mais vocês. É o que nós chamamos da atenção dividida. A atenção dividida, ela precisa ter seleção de foco para ser sustentada. Só que o autista, muitos, né, geralmente, os que têm hipersensibilidade sonora, imagina aquele som todo alto e embolado. É por isso que às vezes põe a mão no ouvido e precisa se autorregular. Porque é muito, certo? Então, nós temos autistas que têm ouvido absoluto para música. Tem ouvido absoluto, às vezes não é de uma nota, é de uma terça. Quando nós falamos duas notas juntas, de quintas, né? De oitavas, que são os intervalos de nota. Só de escutar ele já sabe qual é. Por quê? Porque ele já vem com essa coisa maravilhosa do ouvido absoluto para música. Ele já vem com esse biorritmo trabalhado. Porque são funcionamentos diferentes. Existem pessoas que não têm autista, que não são autistas e que têm ouvido absoluto? Existe. Existe ouvido absoluto para uníssono e ouvido absoluto para terças, quintas e oitavas? Existe. E não são autistas. Então, assim, são funcionamentos cerebrais diferentes. Agora, o fato de ter esses estímulos em todo esse arranjo, né, estrutural do cérebro, são para todos. O ouvido nós não podemos tampar. Os olhos, se nós fecharmos, acabou o campo visual. O ouvido não. O ouvido você pode colocar 500 tampões. Alguma coisa você vai escutar, porque ele é aberto. E daí, essa questão sonora, essa questão rítmica, essa questão métrica, ela vai fazer a diferença na funcionalidade cerebral. Deixa eu correr que já tá dando tempo. Vamos lá. E aí, né, no doutorado, eu pude estudar um pouquinho sobre essas questões da neurociência, da musicalidade, fazendo um paralelo com o pensamento da matemática. E aí a gente criou, né, essa estruturação de trabalho, vamos dizer assim, esse roteiro de trabalho, que até hoje tem dado muito certo, graças a Deus, no sentido de ter, né, essas estruturas da musicalidade, que eu chamo, que é a corporeidade junto ao som e ao ritmo, para que essa velocidade, essa organização cognitiva para matemática tenha um desempenho muito interessante, né? E assim, eu só queria deixar aqui que tudo é surpresa, né? Realmente a cientificidade, ela precisa aprender, e nós, enquanto estudantes, enquanto pesquisadores, nós precisamos mais do que nunca, né, sermos humildes. A verdade não é absoluta. Quando eu comecei a atender, quando eu comecei a dar aula de música em 1987, muita coisa até hoje se configura, mas eu digo para vocês que 85% a partir dos conhecimentos desconfiguraram. Foi pelo ralo,
né? Por quê? Porque na hora da prática, na hora da gente trazer esse conhecimento e dar corpo para esse conhecimento na realidade, ele tem efeitos e tem é, é, mudanças que são de acordo com cada um, com cada caso, com cada estruturação. Então, mesmo, né, essa forma de trabalhar que eu pensei no cálculo mental da matemática, hoje ela está adaptada à linguagem escrita e oral. Tem diferença? Tem, principalmente na criança que eu vou trabalhar, porque cada uma tem um funcionamento diferente, cada um tem um funcionamento diferente. Porém, a espinha dorsal foi gol, né? A gente consegue identificar essa questão, por exemplo, ali do amarelinho, da representação de dois códigos. A musicalidade, ela por si só já é uma representação de dois códigos. Ela tem uma função que é um fenômeno matemático entre o pulso e o silêncio. Ela tem uma função cognitiva que é a estimulação de cada lobo occipital, cada lobo cerebral. Ela tem um outro código que é o associado ao visual. E aí, quando eu mostro uma figura musical, esse menino é capaz de organizar um jogo simbólico a partir daquele código, do que ele viveu com o corpo e do que ele toca, ou do que ele ouve, ou do jogo proposto. E aí, a gente tem sim como trabalhar esses simbólicos associados a uma cultura que está integrada e que não está separada. Então, ao mesmo tempo que eu organizo um pensamento para o cálculo mental, aquele mesmo pensamento ele vai servir lá para a consciência fonológica, ou para a rima, ou para a literação. E aí eu organizo esse conhecimento de forma de experiência musical. Então, o que ele vive com o corpo, a corporificação do cognição faz com que ele me dê uma resposta, que pode ser uma comunicação rítmica, eu chamei assim, ainda não sei se vai chamar assim, ou uma expressão sonora. E aí, né, para o transtorno do espectro do autismo, o que eu já consegui identificar? Por exemplo, ali na corporeidade, o gesto musical e a organização rítmica, ela é extremamente benéfica. O que é esse gesto musical? O gesto musical é a expressão dele, né? A expressão do movimento, que às vezes é assim, às vezes é assim, às vezes é assim. Não interessa. Não interessa esteticamente o que seja. Interessa ele organizar um movimento a partir do que ele escuta, tá? Essa organização rítmica é essa métrica que nós precisamos para falar, que nós precisamos para calcular, que nós precisamos para, por exemplo, memorizar, né? Que é toda essa célula rítmica, essa métrica, é o espaço entre um pulso e outro, né? A comunicação que vem de signo e significado. E é muito legal quando eles percebem essa sacada do signo e significado, né? Esse insight, né? Esse gestalt do que, agora eu sei, isso aqui está representando isso. E é muito interessante como a gente consegue pôr esse significado na música, porque a música, uma das suas características é, por exemplo, né, o som grave e o som agudo. O som agudo é mais fácil de associar com sensações intrínsecas. Então, por exemplo, eu tenho uma prática, né? Quando eu percebo que a criança vai entrar numa fase de autorregulação ou agitada, né? Eu já tenho um lencinho vermelho lá, que já é meu significado. Se essa rua fosse minha, e ele já olha. Então, a gente
gente muda, faz essa atenção dividida, a gente muda o foco, né? Então, esse significado com música, significado e signo, com a parte sonora, eu tenho tido muitos bons resultados. A hora de sair, tchau, 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 tá na hora de ir embora. Quando começa o tum, 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 eu não preciso nem cantar. Ele já vai organizando o brinquedo para guardar. Então, assim, com o autista, é um tempo diferente, mas é um processo que é humano. Não vou dizer que é igual, porque cada um tem um ritmo, mas é organizado de forma muito, muito, muito individual, dessa resposta individual. E esse efeito transfer são habilidades primárias que podem ser reorganizados em habilidades secundárias, né? São habilidades básicas que a gente vai organizando, né, em termos de secundárias, que são as habilidades mais a nível de linguagem mesmo. Então, por exemplo, a hora do relaxamento, a gente pode cantar, né? Principalmente a mamãe, a voz da mãe, eu costumo dizer que ela cura, né, a voz da mãe. Então, às vezes, a mãe tá lá na sala de espera, eu peço, mãe, pode começar a cantar. E aí a criança já tem outra criança de 3, 4 anos, e já tem outro tipo de comportamento, que é diferente da minha voz, tá? Então, esse efeito transfer vai vir aonde? Vai vir na linguagem, vai vir na letra da música, vai vir no toque, né? Vai vir na expressão, vai vir na sensação do lenço, vai vir na sensação do perfume e todas as questões associadas à parte sensorial, tá? E aí nós temos aí também uma questão da linguagem, né? Um ciclo da linguagem, que ela começa na linguagem musical, para a linguagem simbólica, para expressiva, para corporal e finalmente a linguagem verbal, que nós sabemos que a fala, ela tem outro canal que é diferente do canto, porém eles são similares. Então nós já temos, né, assim, eu já tenho, né, crianças não verbais que já estão cantando. Então, olha como uma coisa pode ajudar a outra, né? E dentro desse processo, nós estamos imbuídos desses 4 aspectos que eu denominei até agora de expectativa, sincronia, interdependência e protagonismo, e que, se Deus quiser, num outro momento, a gente vai estar definindo aí esses conceitos. Então, assim, voltando um pouquinho, né, os impactos das experiências musicais no desenvolvimento humano, né? Diferencial nas potencialidades individuais da audição, é o que eu já falei, né? Nós temos uma memória musical muito, muito apurada. Humanos têm essa memória musical. Nós podemos lembrar não exatamente de letras, mas da melodia, porque são processadas em áreas diferentes do cérebro de muitos e muitos anos atrás. É por isso que, por exemplo, o Alzheimer, ele consegue lembrar da melodia, consegue lembrar da música com muita clareza, porque são áreas diferentes e áreas que estão ligadas ao sistema límbico, que são sistemas da emoção. É por isso que uma pessoa escuta a música, se arrepia, lembra do pai, lembra do marido, lembra do namorado, lembra do filho. E essa memória, mesmo depois com algumas doenças degenerativas, elas podem estar sendo evocadas a partir do contato com essas músicas, tá? Um conceito que eu gosto muito de trabalhar com ele, né, é a escuta atenta. Também cunhado no doutorado, ele é formado por 9 tipos de conceitos de escuta, e aí não são meus, são dos autores,
tá? Tá aí no livro Mix Potencial. Vou aproveitar, já vou fazer aqui uma propaganda. Já estamos na 3ª edição. Então, por favor, quem quiser ler também essas produções, estão convidados, tá bom? E essa 9ª escuta visual, sim, essa é agora a partir do trabalho com TEA, né? É a disponibilidade interna da experiência com o outro. E assim, ao contrário do que a gente às vezes imagina, o olhar do autista, quando ele, por mais que não foque, né, por muito tempo no olhar, mas ele é capaz de expressar, sim, muitas coisas. Isso eu tenho uma experiência pessoal, né, do olhar, e acaba que a gente consegue perceber com tanta intensidade que às vezes a gente entende até porque que ele não precisa falar, porque pelo olhar e pelo mergulho no outro já está mais do que explícito. Ajuda a gente a ler, fazer essa leitura, né, que não é através da palavra. Então, essa experiência, ela vai precisar dessa disponibilidade interna que a musicalidade é capaz de proporcionar. Então, quando você canta para o outro, você é importante para mim, você não está cantando olhando para o teto, você está cantando olhando para o outro. E o outro está recebendo esse eu sou importante para você, você é importante para mim, e todos nós somos importantes através, né, da expressão musical. E aí, né, os mecanismos auditivos, que é o que nós falamos da escuta atenta, quantas habilidades estão envolvidas? Essa questão da atenção voluntária, que eu falei para vocês, né? Memória sonora, discriminação, direcionamento sonoro, a figura fundo, que faz parte dessa seletividade, né? A produção das referências, a contenção corpórea para escutar, a identificação dos elementos sonoros, altura, timbre, intensidade, andamento, os benefícios da escuta atenta no TEA, né? Por meio de percepção sonora, nós somos capazes de organizar essas funções superiores, né? Utilizando aí o Vygotsky, e as funções executivas, de fora para dentro. Então, né, o treino musical, o treino da escuta musical, ele vai trazer esse benefício, né? O Gordon chama de audibilidade, que é quando a gente se submerge no ambiente sonoro e de alguma forma nosso batimento cardíaco, nossa salivação, a oxigenação cerebral, ela é modificada. Então, assim, num primeiro momento, cada um vai ter o seu tempo de estar imbuído desse determinado tipo de trabalho, né? Um trabalho que eu uso muito com as mãezinhas do TEA é o mantra, né? São elas cantarem, às vezes, 1 ou 2 frases que elas criam, que elas improvisam com a mesma linha melódica. Isso pode trazer para a criança todo esse tipo de comportamento, de biorritmo, de oxigenação, de salivação e etc. Então, esses reconhecimentos de emoções, eles estão estritamente ligados ao tato, né? Então, uma música, um exercício que eu faço muito com as crianças de TEA, com a mamãe, que também dá muito certo, é a questão da apreensão. Então, por exemplo, Beethoven, né? Tan, 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 eles começam a rir, né? Então, assim, essa questão, né, do reconhecimento de emoção, ela vem a partir de uma identificação tátil. Ela vem a partir de uma identificação que é diferente do que nós, né, estamos acostumados.
Como que a gente trabalha emoção com criança? A gente fala, ai, eu te amo, ai, você é lindo, ai, né? Com autista a gente vai fazer diferente, a gente vai pegar uma música e vai estar tateando ele para ele estar percebendo toda essa questão do aperta, solta, forte, fraco, gostoso, me solta, liberdade. Então, o que a gente dá nomenclatura, para ele a gente vai trabalhar em termos de sensibilidade. E essa sensibilidade musical, ela está estritamente ligada tanto às emoções quanto ao humor. Eu tenho várias crianças que chegam para mim extremamente bravos, ou porque não queria entrar no carro, ou porque a mãe colocou, fez alguma situação, fez, né, qualquer situação, né? E aí chega para mim, a gente começa a trabalhar com música, parece tem mamãe que fala, qual é a mágica, tia Érica? Né? Não é mágica, é porque a música já está comprovada. Ela é capaz de modificar o nosso humor. Quem nunca ouviu uma música e começou a dançar, né, instintivamente num dia que não estava muito bem? Então, olha o quanto essa questão da musicalidade pode ajudar, né, nos estímulos dos autistas, e aí não só de crianças, mas também de adolescentes e adultos. Eu vou pedir para a Valesca passar, tem muita coisa ainda, mas a gente já está meio que no tempo, né? Pode passar, Valesca. E aí, eu queria só... uma coisa também que eu acho importante estar falando nessa mudança de paradigma, né? Por exemplo, na alfabetização que a gente ensina A, E, I, O, U. Então, o movimento, né? Toda essa questão da extensão sonora, orofacial, a gente começa com aberto. A. E com as crianças com TEA, eu tenho tido muito mais resultados se eu começo com U, O, E, I, A. Qual é a diferença de eu começar do A, E, O, U pro O, E, A, I? Assim, pedagogicamente, existe, né, toda uma estrutura, uma cultura de que é A, E, O, U, mas não precisa ser nessa ordem. Por quê? Porque ele não usa muita boquinha. Então, quando eu começo as músicas que ele só tem que abrir até aqui, e o beijinho, beijinho do peixe, música do peixe, música do beijinho, música da bochecha, eu tô estimulando ele a abrir o U. E depois as outras músicas vão chegar até o A, né? Então, assim, são paradigmas que, se a gente for colocar na ponta do lápis, o que muda é meu jeito de trabalhar, o que muda é minha disponibilidade e criatividade, por que não? Mas também fundamentos para estar trabalhando. E aí, quem sabe, né, o que é o adequado é o momento, porque cada um é um. Cada um é um. Acho que esse é o grande lance, né, da diversidade. Cada um é um. E saber lidar, porque uma coisa é você respeitar. Respeitar, a gente pode cair no indiferente. Mas é mais do que isso. A gente precisa aprender a lidar com o diferente. E aí, isso sim, exige uma relação pessoal, uma relação interpessoal, uma relação neuroafetiva, tá? Pode passar, Valesca, por favor. Pode passar. E aí eu digo para vocês, né, gostaria de terminar, que o contato com essa natureza silenciosa é muito importante. Essa natureza silenciosa que traz esse sentir, esse calar diante do outro, para ouvir, para escutar, para sentir. Existem encontros que eu faço de 1 hora, 1 hora e meia, que quase não tem palavras. É só sons, ruídos e música. Então,
quebra, né? Quebra esses paradigmas e aí a gente precisa começar a alterar esses paradigmas para um futuro bem pertinho, que são esses 57 por 1, estar adulto, estar no mercado de trabalho e que eu vou precisar, sim, estar me relacionando de uma forma diferente para que não só eu, mas ele tenha uma cidadania plena, tá? Uma outra questão que eu gostaria de colocar é a referência espiritual. Nós já temos hoje, né, a inteligência espiritual também, estudos científicos do Gardner, e o quanto a gente precisa estar pensando nessa humildade perante um poder supremo. Também é muito importante para o autista estar experienciando, né, esses momentos. E aí eu termino, né, com o nosso catavento, que a metáfora do nosso catavento são os conhecimentos que eu tenho e que a partir do momento que eu interajo com o autista, que eu interajo com outro funcionamento, que eu interajo com outros conhecimentos, eu produzo novos ventos, eu produzo novas práticas, novas atitudes e que vão fazer com que esses ventos, esse ar, essa brisa, né, esteja entrando e saindo em cada um de nós como uma brisa suave, uma seiva de vida. Eu acho que é isso, Valesca. Acho que tem mais um, né? Gostaria de fazer um agradecimento aos pais que me permitem mostrar essas riquezas das experiências musicais com as crianças, para incentivarem e oportunizarem outras crianças e outros pais a usufruírem da arte como forma de linguagem, expressão e comunicação. Eu havia separado aqui uns 3, 4 vídeos, mas eu pensei bem e acho que vocês podem procurar lá no canal do YouTube, né? Porque aí a gente tira também essa evidência e com certeza vocês vão poder, né, treinar um pouquinho essa disponibilidade interna da escuta, que é a gente perceber às vezes que o outro é diferente, mas que nenhuma diferença é capaz de anular os nossos sentimentos, não é isso? E aí também, aí até em 10 minutos, eu vou dar uma lida para vocês, né, umas dicas, né, que os pais me pedem, e eu acho que isso, na verdade, são dicas para todos nós o tempo todo, né, que eu falo que são dicas neuroafetivas. Então, abrace mais, seja coerente nas atitudes, fazer refeições em família, validar o sentimento das crianças, do TEA, do adolescente ou do adulto, né? Cumprir o que promete, ensinar o sentido da responsabilidade, encorajar, vibrar com as vitórias e dizer eu te amo todas as manhãs e todas as noites. Muito obrigado pela oportunidade, me coloco à disposição. Se alguém quiser saber mais sobre a musicalidade, nós temos aí o Lipanema, né? E foi um prazer estar aqui com vocês. Estou cumprindo meu horário direitinho, graças a Deus, que eu estava preocupada. E um beijo musical para todos nessa noite. Muito obrigada. Tem sim, Carla. Você quer fazer uma pergunta?
olha só, num primeiro momento, o meu trabalho com autistas, ele é todo omisso, entre aspas. Quem vai primeiro é ele. E isso foi um aprendizado muito, muito difícil para mim, Carla, porque professora, quando eu fui formada, a professora sempre vai na frente, ela que propõe. Com autista é totalmente diferente. Eu já tive autista de ficar andando durante a sala 3, 4 atendimentos e eu na minha cabeça assim, cara, eu tô ganhando sem fazer nada. Será que eu tô enrolando? Meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Até eu lutar comigo contra isso, de que não, eu preciso observar, eu preciso conhecer o funcionamento dele primeiro, para depois eu propor alguma coisa. É outra mudança de paradigma. Você primeiro tem que escutar, você primeiro tem que ouvir, você primeiro tem que ver, você primeiro tem que observar. E isso não está associado à inércia ou à omissão. Não, está associado ao respeito ao outro. Então, assim, num primeiro momento, eu não proponho nada. Eu escuto, eu coloco material sonoro para ele interagir. Então, instrumento, caixinha, teclado, violão, flauta, gaita, instrumentos de percussão, né? E com gestos eu vou observando como ele está agindo naquele mundo sonoro. Depois eu começo a colocar os instrumentos musicais, mas só instrumentais. E aí a gente tem uma fase que eu chamo de avaliação diagnóstica. Depois dessa avaliação diagnóstica, de uns 2 ou 10 atendimentos, que é ele na frente, é ele me indicando o que ele quer, a curiosidade dele, ou o que ele gosta, ou o que ele quer, aí eu faço a anamnese, depois da avaliação, porque aí eu já fiz uma leitura. Aí que eu vou para a anamnese, porque a anamnese vem todos os dados, desde a gestação, eu compreendo como aquela família funciona, etc. Aí eu tenho plano de intervenção 1. Aí nesse plano de intervenção 1, dependendo do funcionamento, ou eu associo com a visão ou não. Geralmente eu não associo nesse plano de intervenção 1. Por quê? Porque eu trabalho muito a questão da subjetividade. Eu quero que esse ser que está ali dentro se expresse. É por isso que eu falo comunicação rítmica e expressão sonora. Eu dei por enquanto o nome a esses conceitos. É quando ele pega o tambor e aí não tem nome isso. Não tem nome, são emoções. É o fio sonoro que quando eu começo pó, 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 pó. Pó, 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 pó. E no começo, não dá, como eu digo, ele vai na frente, não tem efeito nenhum. Agora mesmo eu escutei. Você falar o que é aquilo ali, não tem um signo. Não tem significado para nós dois, para às vezes quem está acompanhando, a mãe, a babá, é o pai, né? Quem está interagindo ali tem significado emocional, mas não tem um signo. Então, eu começo a trabalhar a questão do simbolismo, no sentido do significado, e não do signo. E aí eu uso muito a questão auditiva, né? É por isso que o lugar que eu trabalho é extremamente silencioso, porque até o silêncio pesa. Porque nós precisamos dar ênfase à questão do som. E aí, Carla, mesmo quando ele está num brinquedo, né? A partir do terceiro ou quarto encontro, ele consegue organizar essa questão dividida, que ele está num brinquedo. Se eu começo algo, ele para e olha. Então, ele já começa a organizar essa questão do objeto sonoro. Aí, o que acontece? Depois que a gente vivencia isso, depois que eu dou para ele uma decodificação sonora, aí eu utilizo a visão. Por exemplo, os meninos maiores de 12, 14 anos, eu já estou usando figura musical. Então, eu já começo a associar o ritmo com a figura musical, semínima, semibreve e mínima.
E aí eu já começo a trabalhar a questão da linguagem, porque eu coloco o nome da palavra, o nome das figuras. Eu começo a trabalhar a questão do cálculo mental, porque eu começo a trabalhar os compassos quaternários e binários. Aí eu começo com o visual, mas depois que ele já vivenciou aquilo, depois que ele já internalizou no sentido de decodificar sons. Então, o que que acontece? Tem gente, né? Eu já estudei de metodologias que fala assim: olha, você tem que trabalhar uma coisa só. Só que eu acho que quando a gente trabalha uma coisa só, a gente não treina a atenção dividida. E aí eu entro em colisão algumas vezes no sentido dele ficar até meio irritado, né? Que é eu proponho uma outra atividade e aí aquela tá tão boa. O que que acontece com o autista? Ele tem um tempo dele organizar aquele momento. Então, por exemplo, a escaleta, né? Que é aquele instrumento que precisa soprar para fazer o som. Eles adoram, eles ficam ali, se deixar, fica ali 1 hora e 15, brincando com a respiração e com. Há uma desconecta do nosso tempo vivido. A gente sabe que nós temos o tempo vivido e o tempo percebido. O tempo vivido é aquele associado ao relógio. E o tempo percebido é aquilo que o nosso cérebro, através da emoção, dá. É por isso que, por exemplo, quando a gente está vendo um filme muito bom no cinema, você não vê a hora passar e falar, ah, já acabou, mesmo sabendo de todo o roteiro do filme. Mas é que aquilo estava tão bom que emocionalmente passou muito rápido. Então, essa característica tem. Quando ele gosta, por exemplo, tem um que ama a calimba, né? Que é aquele instrumento de dedinho. E se deixar, fica ali. Então, assim, na avaliação ficou. Mas na hora do plano de intervenção, não. A gente precisa aprender que tem tempo. Porque senão ele vai chegar lá fora e vai né, se frustrar com os tempos que nós temos enquanto sociedade. Então, eu já começo a colocar algumas questões sociais no atendimento que, sim, a resposta é sim. Para os meninos maiores, eu já comecei a associação de visão com... Inclusive, eu tenho um que a questão da alfabetização está vindo com as figuras musicais. Que eu estou associando sílaba a semínima. Eu que agradeço. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer para a Érica, ela não vai lembrar de mim, mas eu conheço a Érica de outros carnavais. Cada vez que eu ouço, eu fico encantada. Érica, Obrigada, parabéns. obrigada, obrigada, obrigada.